Bom, boa noite a todas e todos novamente. Iniciamos mais uma aula da nossa disciplina Estado, Direito e Políticas Públicas, na qual temos abordado as transformações no direito, as respostas em termos de políticas públicas e os desafios que o Estado brasileiro vem enfrentando em relação à pandemia e os processos de reforma e de desmonte do Estado promovido pelo atual governo. Nós, aproveitando se é algo bom para se extrair desse momento de trabalho à distância, de pandemia, nós convidamos a cada semana, né, um grande especialista de uma área determinada deste campo temático da disciplina para conversar. Então, hoje, o nosso convidado é o professor Fernando Aif, professor titular de Direito da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e afirmo com toda tranquilidade que ele é certamente a principal referência jurídica brasileira no campo do direito sanitário. É uma grande honra, professor Fernando, recebê-lo aqui na Unesp, mesmo que à distância, intermediado por uma tela. Agradeço muito por ter aceitado esse convite e estou certo que teremos uma noite de excelentes reflexões, de muito aprendizado, tratando do tema do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde e os desafios impostos pela pandemia para o direito, para esse sistema. Muito obrigado. Já lhe passo a palavra para darmos início à aula. Boa noite, Murilo, boa noite a todos e todas. Para mim, que é uma grande satisfação estar aqui e poder trocar algumas ideias sobre o direito à saúde no nosso país, em um momento onde o direito à saúde é, sem dúvida alguma, um dos principais temas que perpassam aí a vida de todos, né? Então, Murilo, eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar pela iniciativa, né? Essa disciplina certamente deve estar sendo muito interessante para os alunos que estão acompanhando, essa visão ampla sobre o nosso sistema de proteção social e os desafios da comunidade jurídica, a efetivação dos direitos sociais, que ainda são enormes, né? Desde as primeiras constituições que foram incorporando direitos sociais até agora, e muitos filósofos e teóricos passaram, mas a gente tem que confessar, a gente ainda é incapaz de fazer os direitos sociais valerem de forma séria e efetiva, e sobretudo em países pobres, né, como é o Brasil. Como eu disse, né, no início, primeiramente organizei alguns slides, mas eu imagino que, como é uma conversa rápida, né? A gente tem 1h30 para conversar aqui, e o tema é tão abrangente, mas quando tem pouco tempo, a gente tem que selecionar o que a gente considera essencial para as reflexões, né? E eu acho que o debate, sobretudo, que nos traz aspectos mais vivos, interessantes, e me leva ao que pode ser os interesses mais próximos dos nossos alunos aqui, né? Então, eu vou destacar inicialmente, até porque foi essa encomenda, né? Mas eu incluí um terceiro, viu, Murilo? Então, eu vou falar sobre o direito à saúde, primeiro, né? O que é direito à saúde? Não é simples, e eu quero refletir sobre isso com vocês, né? Num primeiro momento. Num segundo momento, eu vou falar sobre as garantias do direito à saúde. Então, é um pouco diferente de SUS, que é o nome da aula, mas o SUS é uma garantia do direito à saúde. E eu quero um pouco passar com vocês
uma classificação teórica que eu tenho e trabalho com os meus alunos e nos meus textos sobre as diferentes garantias dos direitos sociais, mas especialmente aplicando-as ao direito à saúde. E, finalmente, até porque, né, não seria correto, no meio de uma pandemia, onde estamos chegando hoje a 415 mil praticamente mortos, a gente não falar do direito à saúde no contexto pandêmico, e como, né, os nossos governos, e especialmente o governo federal, vem prejudicando de forma explícita e absolutamente irresponsável o combate à pandemia no Brasil, né? Então, são esses os 3 pontos que eu vou abordar, sem prejuízo de depois, nos debates, né, vocês trazerem temas relacionados ao direito à saúde, ao Sistema Único de Saúde, que vocês queiram discutir, e se eu puder ajudar, será ótimo. Então, inicialmente, a minha pergunta reflexiva é: o que é o direito à saúde? Né? E aí eu queria apresentar 2 conceitos para a gente entender o direito à saúde. Um é o direito à saúde, propriamente dito, e o outro é o que, como os franceses chamam, o direito da saúde, né? E que são conceitos diferentes. E é por isso até que no Brasil, se a gente olhar internacionalmente, né, geralmente a gente encontra ou direito da saúde, como o campo de estudo da saúde como direito, ou, né, em inglês, health law, que também seria direito da saúde. Mas no Brasil, quando a gente incorporou como direito sanitário, e muito devido à contribuição da professora Sueli Dalari, né, que foi a pioneira da área no país, e ela me explicando por que ao invés de desenvolver a área no Brasil como direito da saúde, que até seria mais didático, né, ela optou por trazer o conceito de direito sanitário, que é da saúde também, né? Mas é menos didático. Eu, inclusive, já cheguei a ser convidado para falar sobre saneamento básico, claro que tem a ver com saúde, mas porque imagina. Está travando para mim. Professor, eu acho que isso travou um pouquinho. Se puder recapitular a partir do direito sanitário. Tá, joia. Espero que essas intercorrências não atrapalhem muito aqui a nossa conversa. Mas o que eu estava falando é que, quando o direito sanitário foi incorporado no Brasil, a ideia era que estudar a saúde como um direito é, ao mesmo tempo, compreender o direito à saúde e o direito da saúde. O direito à saúde, ele é um dever ser, para usar, né, a terminologia kelseniana, mas ele é um ideal de direito. Ele é aquilo que, seja individualmente, seja dentro do que o Habermas chama de ciência condenado direito, o direito à saúde, ele é um ideal e geralmente inatingível, né? Então, se eu perguntar para cada um de vocês o que é o direito à saúde, provavelmente eu vou ter uma resposta para cada cabeça, né? Vai ter gente que associa direito à saúde a não estar doente. Vai ter gente que associa direito à saúde à felicidade.
vai ter gente que associa direito à saúde à possibilidade de fazer as coisas que gosta. Outros vão associar direito à saúde a não ter dor. Enfim, todos são corretos. No campo subjetivo, não há limite ao direito à saúde. E, geralmente, né, o direito à saúde, e vários estudos antropológicos vão mostrar isso, ele se associa à ideia de bem-estar. Então, saúde é bem-estar. E é por isso que, quando a Organização Mundial de Saúde, em 1946, reconhece a saúde como um direito fundamental por meio da sua Constituição, né, que é um tratado internacional ratificado por quase 200 países, ela vai definir a saúde não só como ausência de doença, mas como completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, vejam esse conceito, né? Não só ausência de doença, mas estado de completo bem-estar físico, mental e social. Se eu perguntar para vocês agora, quem aqui se sente em completo estado de bem-estar físico, mental e social? Pode falar. Difícil, né? Eu acho que teve uma vez na vida que um aluno levantou a mão e aí eu fui sentar na cadeira dele e pedi para ele dar uma aula para a gente, como é que a gente consegue isso num país como o Brasil. Porque bem-estar físico e mental até que dá para a gente conseguir. Agora, bem-estar social no Brasil é praticamente impossível, né? Face às iniquidades, a gente vai comprar um pão na padaria, já vai cruzar com a miséria, e enfim. Mas é um conceito aberto, né? O direito à saúde é um conceito ideal. O Habermas, ele trabalha com a ideia de consciência coletiva, e quando a gente aplica isso ao direito à saúde, também nos ajuda a entender o que é o direito à saúde na nossa sociedade moderna, né? Então, se vocês olharem hoje nas redes sociais, né? Antigamente, viu, Murilo, eu falava nas bancas de jornal, quando a gente olha as revistas, qual é o modelo de saúde que a gente tem. Mas eu percebi outro dia, um aluno me toque que isso é coisa de velho, que agora é olhar na internet e nas redes sociais. E qual é o modelo de saúde? O que é ser alguém saudável? E aí, claro, a ideia de bem-estar físico sempre vai estar presente, mas, às vezes, de um jeito deturpado. Porque saúde vai ser vinculada a padrões estéticos. Saúde não é só estar bem fisicamente, né? Saúde é ser bonito, é não ter ruga, é ter barriga tanquinho. Saúde ter os padrões estéticos que são exigidos aí por essa consciência coletiva que nos é imposta pela sociedade. Na verdade, nós estamos sujeitos a essa visão do que é saúde, né? E mesmo na doença, se eu estou doente, qual é o padrão de saúde que a gente vai ter? Saúde é ter acesso ao Einstein. Saúde é ter acesso ao melhor médico. Saúde é ter a internação garantida no Hospital Sírio-Libanês, né? Saúde é a ideia de medicalização, de medicamento, de acesso ao diagnóstico, ao tratamento. Então, vocês vão perceber que quando a gente fala em direito à saúde, né, abre um amplo espectro de possibilidades de demanda social por esse direito, né? E é imperativo a gente lembrar
dois elementos fundamentais associados também à ideia de consciência coletiva de saúde. Saúde para todo mundo, menos para o Paulo Guedes, tá? Saúde para todo mundo é viver o máximo possível. Claro que eu quero viver 100 anos, mas é óbvio que eu quero viver 100 anos. E eu tenho direito a isso, se possível. Então, saúde é viver o máximo possível com, né? Também não adianta viver 100 anos, só que a partir dos 60 viver como um entubado em máquinas e etc. E já até fiz meu testamento vital, né? Desliguem as máquinas, desse jeito eu não quero. Então, saúde é viver muito com autonomia. Veja, são conceitos que nos ajudam a entender melhor o que é a saúde, mas não são suficientes para responder concretamente o que é o direito à saúde. Eles me explicam o que é saúde, e ainda assim de uma forma extremamente aberta. Mas eles não me explicam o que é o direito à saúde, né? Então, o direito à saúde seria o direito a viver 100 anos, o direito a ter autonomia enquanto tiver vida, o direito a ter beleza estética, o direito a ser magro, o direito a ter acesso ao Einstein, o direito a ter acesso ao Sírio. O que é esse direito, né? E aí, por isso que a gente trabalha também esse conceito de direito da saúde, que aí é o direito positivo, constitucional, legal, portarias, resoluções e toda a normativa, né, que vai definir concretamente em uma determinada sociedade qual é o tamanho do direito à saúde que nós temos. Qual é o bem-estar físico, mental e social? De que forma o Estado me garante a ausência de doença? E aí eu tenho que ler as normas. Esse é o direito da saúde. E mais modernamente, principalmente no Brasil, o direito da saúde também vai ser complementado, né, pelo fenômeno da judicialização da saúde. As decisões jurisprudenciais sobre saúde também vão delimitando o que é o direito da saúde. Então, de um lado, o direito à saúde amplo, idealizado, abstrato, o céu é o limite. E tem que ser assim, né? A gente quer viver muito, a gente quer viver com autonomia, e isso é saúde, né? Uma pessoa que não quer viver muito, ela provavelmente está com problemas de saúde mental. Simples assim, né? Você querer viver e querer viver 100 anos é um sinônimo de saúde, né? Quando a gente se deprime é que a gente fala, podia abreviar minha vida, né? Ou mesmo quando a gente está doente, isso afeta a nossa própria vontade de viver e afeta vários escaninhos da nossa compreensão individual sobre nossa própria percepção de saúde. É por isso que é importante, então, essa ideia do direito da saúde, que é o direito positivado. E aí, me interessa, então, debater com vocês de que forma se positiva o direito à saúde nas constituições modernas e principalmente no Estado brasileiro. Então, primeira coisa, né, que vocês já devem ter visto aí ao longo do curso que vocês estão estudando os sistemas de proteção social e os direitos sociais. Os direitos sociais são uma novidade nos ordenamentos jurídicos constitucionais. Eles vêm de meados do século passado para cá,
e principalmente do pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, né? É aí que começa a se conformar um sistema de proteção de direitos sociais e de proteção do direito à saúde. A gente encontra, então, inicialmente, as primeiras proteções mais fortes do direito à saúde na própria Constituição da Organização Mundial de Saúde de 1946, que vai dizer que a saúde é um direito, que vai dizer que saúde é bem-estar físico, mental e social, que saúde é ausência de doença, e que vai instar os Estados signatários a organizar seus sistemas de saúde para proteger a saúde da população. Então, começa, a partir de 1946, primeiro, no direito internacional, uma delimitação disso que eu estou chamando de direito da saúde, né, na Constituição da OMS. 2 anos depois, 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai reforçar a ideia de que a saúde é um direito humano fundamental. E 2 décadas depois, praticamente, em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais vai ter um capítulo específico sobre o direito à saúde e instando os estados a implementarem nos seus respectivos sistemas de saúde medidas voltadas à redução das morbidades nos seus territórios, das doenças, medidas para redução da mortalidade infantil, medidas para garantir a proteção à saúde de pessoas que não têm emprego e renda, medidas que garantam assistência à saúde a quem precisa de assistência à saúde. Então, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele vai nos dar um primeiro roteiro do que o Estado tem que fazer para garantir o direito à saúde, mas ainda de forma muito ampla. E desse primeiro conjunto normativo internacional de proteção do direito à saúde, o que se extrai é uma ideia já ultrapassada, vale dizer, de que os direitos sociais, dentre eles o direito à saúde, seriam direitos ditos de realização progressiva. Ou seja, são direitos que os estados apresentam um déficit social associados, né, a esse direito à saúde, e que o Estado, então, é obrigado a planejar de que forma ele vai reduzir esse déficit social ao longo dos anos. E essa reação do Estado para a redução dos déficits sociais, ela deve ser progressiva. Ela deve, então, em determinado momento, falar, olha, o meu diagnóstico é o seguinte, o direito à saúde no Brasil tem esse conjunto de déficits e a gente vai, e principalmente, né, se trabalha com mortalidade infantil, mortalidade materna e expectativa de vida. E alguém precisa explicar isso para o Paulo Guedes, né? Quanto maior a expectativa de vida, mais desenvolvida é uma nação. O que me leva a crer que ele não está nem aí para o desenvolvimento social do Brasil, né? E realmente não está. Se a gente olha as declarações dele, etc., né? Ele quer instalar uma política ultraliberal que nem os mais liberais que têm consciência do que é o liberalismo concordam, porque o bom liberal sabe que precisa de regulação estatal para garantir bem-estar.
inclusive bem-estar da livre iniciativa econômica, né? Então, é muito surreal. O que a gente está vivendo no Brasil não dava para imaginar nem nos piores pesadelos que a gente tinha quando surgiu a ideia de neoliberalismo na década de 90. A gente está vivendo o ultraliberalismo, né? Uma total ausência de Estado no que se refere à proteção social e ao compromisso da sociedade e do Estado com a redução das desigualdades sociais. Por isso que, desde meados do século passado, esse conjunto de documentos internacionais que eu mencionei para vocês falava: direitos sociais são direitos, mas de realização progressiva. O Estado tem que entender o déficit e trabalhar para a redução desses déficits ao longo dos anos. E aí, como é que isso vai ser incorporado no Brasil? Somente pela Constituição de 1988, né? Que vai, no seu artigo 6º, que faz parte do capítulo de direitos fundamentais do Brasil, né? Dizer que a saúde é um direito social, ao lado de educação, alimentação, moradia, previdência social, né? Então, lazer é um direito social no Brasil. Então, a saúde aparece ali no capítulo de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, como um direito fundamental do Brasil. E depois aparece nos artigos 196 a 200 da Constituição brasileira, que vão detalhar esse direito da saúde no Brasil, então, né? Então, a partir da Constituição de 88, o direito à saúde deixa de ser uma mera expectativa de direito ou um direito humano que ainda não foi fundamentalizado na nossa sociedade. Ele passa a ser um direito fundamental, reconhecido constitucionalmente, inclusive com a criação de garantias muito concretas para esse direito à saúde, né? Então, o direito da saúde no Brasil começa a ganhar corpo e começa a ser trabalhado mais seriamente pelo sistema de justiça brasileiro, né? Então, a saúde é reconhecida como um direito humano fundamental, como um direito que consta dentro desse campo que a gente costuma classificar como direitos sociais, mas ela vai aparecer de uma forma diferenciada na Constituição. Então, eu diria que a saúde é um direito social privilegiado, porque conta com garantias mais sólidas e garantias constitucionais mais sólidas do que o direito ao lazer, né? E aí, então, eu encerro o primeiro ponto que eu tinha pensado, que é trabalhar esses dois conceitos de direito à saúde e direito da saúde, e lembrar a todos que o direito à saúde é positivado no Brasil como um direito da saúde, inclusive por um conjunto expressivo de dispositivos constitucionais. Não vou nem mencionar o conjunto de leis, decretos, portarias que vão dando melhor contorno a esse direito da saúde no nosso país. Então, uma vez reconhecido o direito, a gente tem que trabalhar as garantias. Não existem direitos sem garantias, né? Vocês já sabem disso. Direitos sem garantias são muito mais discursos políticos ou desejos da sociedade, né? Desejos até programáticos, como se costumava dizer no início das compreensões sobre a Constituição de 88,
que hoje já caíram, né? Na verdade, todos os direitos que constam da Constituição são direitos e devem ser tratados como tal e protegidos como tal. O que acontece é que nós, do sistema de justiça, ainda estamos aprendendo as melhores formas de proteger determinados direitos, né? Por isso eu queria, ainda que rapidamente, falar um pouco dessa teoria de garantias dos direitos sociais, né? Então, só para lembrar a diferença de direitos e garantias. Os direitos humanos, principalmente esses ditos direitos fundamentais, eles não são invenção, não são uma criação humana, eles são reconhecidos como tais, porque são direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Então, dentro da teoria do direito, a gente costuma dizer que os direitos humanos são reconhecidos, porque sempre foram direitos atrelados à dignidade humana. A gente só não tinha percebido ainda, né? É por isso que se fala em gerações de direitos humanos, etc. Mas eu gosto da expressão do Fábio Conder Comparato, que vai tratar essa ideia como afirmação histórica dos direitos humanos. A gente vai, em diferentes momentos históricos, percebendo e reconhecendo quais os direitos necessários para que um ser humano tenha uma vida digna. E é disso que se trata. E eu vou reconhecendo, incorporando ao sistema jurídico e tentando proteger esses direitos reconhecidos da melhor forma possível, né? E aí a saúde é reconhecida como um direito, porque, claro, dá para pensar numa vida digna sem saúde? Não dá. Sem saúde nem vida. A gente pode morrer, né, rapidamente. Ou ter uma vida... Uma pessoa, qualquer um que ficou doente na vida sabe como uma doença diminui a nossa dignidade. Principalmente doenças mentais e algumas doenças modernas, né? A obesidade, a anorexia, a bulimia, são doenças que geram consequências de limitação da vida social das pessoas. E com isso, uma redução da sua esfera de dignidade como ser humano. O obeso não quer sair de casa porque tem vergonha. Isso é uma indignidade, né? Porque ele é um ser humano e tem que ser tratado como tal e ajudado nas suas dificuldades em saúde e necessidades de saúde. E não o contrário, né? O doente, ele tem que ser cuidado, ele não tem que ser criminalizado. É por isso que é incompreensível uma política de drogas que está albergada dentro do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública e não dentro do Ministério da Saúde. Política de drogas é uma política, sobretudo, de saúde mental, e não de segurança pública, embora possa ter consequências à segurança pública. Mas a gente entrou num círculo vicioso com relação à política de drogas aqui, né? Porque a gente trata como uma questão de segurança pública e vê coisas como a ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro hoje, que matou 25 pessoas, e na guerra contra drogas. Faz parte, né? Olha o buraco que a gente cava por uma política equivocada, que está com foco errado, porque esse usuário de droga ele tem que ser cuidado pelo Estado e não perseguido pelo Estado. Não estou falando do traficante, não. Até porque o traficante só existe porque a droga é considerada ilícita. Se eu legalizo, acaba o tráfico e eu consigo focar no que interessa, né? Mas isso são outros 500. O que eu quero falar é das garantias dos direitos sociais.
e eu costumo classificá-las em 4 tipos de garantia. O primeiro tipo de garantia que eu posso dar a um direito social são as chamadas garantias programáticas, sim, né? Que são as políticas públicas. A principal garantia de um direito social é uma boa política pública. Não tem outra melhor. Porque, como eu disse, e é por isso que se entendia os direitos sociais como de realização progressiva. Pense em moradia. Eu tenho um déficit, segundo a Fundação João Pinheiro, de praticamente 7 milhões de moradias no Brasil. Não dá para eu resolver isso da noite para o dia. Não dá para eu construir 7 mil moradias em um mês, né? Eu tenho que ter um plano. Eu tenho que ter uma política consistente. Olha, se hoje, em 2021, meu déficit é de 7 milhões de moradias, o meu objetivo é zerar o déficit em 5 anos. Para isso, eu tenho que ter financiamento, eu tenho que ter responsabilidades, eu tenho que ter um plano de quantas moradias eu vou produzir por mês, por ano. E, com isso, em quanto tempo eu vou resolver o déficit. É isso que eu chamo de garantia programática, a política pública. Pensem na nossa política de combate à pandemia. E apliquem essa teoria que eu estou falando. Qual é a melhor saída para a pandemia que estamos vivendo? É vacina. Né? É vacina e convencer as pessoas a usarem máscara, a não se aglomerarem e a se higienizarem corretamente. É só assim. Não tem tratamento, né? Então, é isso que a gente tinha que estar fazendo desde o dia 0. E é isso que a gente não está fazendo. A gente não planeja... Bem, se eu preciso vacinar 210 milhões de pessoas, vamos atrás de vacina. Vamos comprar vacina e vamos fazer um plano de vacinação. Até hoje, a gente não tem isso. E os planos que a gente recebe são sucessivamente frustrados. O governo é incapaz de cumprir as pequenas metas que já são muito tímidas de vacinação. É isso que eu chamo de garantias programáticas. Políticas públicas com objetivo, né, metas, com plano de ação e com responsabilidades. Quem vai executar esse plano? É só assim que eu vou garantir corretamente o direito social. O segundo tipo de garantia que a gente pode destacar são as garantias econômicas ou de financiamento, né? Não existe proteção a nenhum direito, nem os direitos civis e políticos, sem dinheiro. Não existe. Não existe. Então, eu preciso ter garantias de financiamento, garantias financeiras associadas às garantias programáticas. Aí tem 2 tipos. A disputa no orçamento público anual, né? É a clássica. E um outro que, no Brasil, saúde e educação foram contempladas, que são as vinculações orçamentárias. É uma regra que vai dizer X% do orçamento é para a saúde. Simples assim. Isso a gente chama de vinculação orçamentária, que foi uma garantia que não veio na Constituição de 88 para a saúde. Ela veio pela emenda constitucional número 29 do ano de 2000. Só em 2000 a saúde ganhou a garantia orçamentária, né, de vinculação orçamentária, que o atual governo quer tirar.
existem propostas de emenda constitucional propondo a desvinculação orçamentária total, saúde, tudo. O governo seria integralmente livre para aplicar o orçamento onde quisesse. Por exemplo, emendas parlamentares paroquiais, né? Vale lembrar que a própria garantia orçamentária da vinculação já vem sendo driblada desde o governo Fernando Henrique por meio de um sistema que chama desvinculação de receitas da União, a famosa DRU, que tira parte do orçamento dessa vinculação e já diminui o bolo da saúde e da educação. Mas, ainda assim, a Emenda Constitucional 29 representou um salto de proteção ao direito à saúde importantíssimo no nosso país. E a gente tem que prestar atenção, porque o atual governo quer desvincular, a sociedade brasileira está meio letárgica com a pandemia, né? E a boiada está passando. Foi anunciado no dia 22 de abril de 2020, foi anunciado ao Brasil, nós vamos passar a boiada. E a boiada está passando. Um dos bois é a desvinculação total de proteção orçamentária para os direitos sociais, saúde e educação. Então, lembrem-se sempre, para proteger qualquer direito, primeira boa garantia é uma boa política pública de segurança, que vai garantir nossa liberdade, nossa vida, por exemplo, de saúde, de educação, do que queiram. Segunda boa garantia é a orçamentária, é dinheiro. Sem din-din, não há garantia de direito social, de direito nenhum. Sem dinheiro, a gente não consegue saber o déficit. Gente, o atual governo não quer fazer o censo. Nós não vamos ter censo. A gente não vai saber onde estão os déficits. E o Paulo Guedes, cinicamente, né? Quem pergunta muito ouve o que não quer. Mas, ou seja, vamos ficar na ignorância. É melhor não saber que o brasileiro morre de fome, porque aí a gente finge que o problema não existe. É melhor não saber que o brasileiro não tem onde morar. É melhor não saber que o brasileiro está morrendo por conta de doenças da Idade Média. Porque assim a gente não precisa se mexer a respeito. O problema some, né? É a política liberal do avestruz aqui, né? E agora o STF, precisou o STF mandar o governo fazer o censo, o que também é bizarro, né? O Brasil está virando um país muito complicado. Mas, para vocês verem como política, planejamento e financiamento são os grandes esteios de proteção de qualquer direito social, né? O terceiro tipo de garantia que eu quero mencionar para vocês são as garantias jurídicas propriamente ditas. E aqui eu quero destacar 2 exemplos. O primeiro é a normatização da política pública. Eu não sei se vocês já tiveram ou ainda vão ter a possibilidade de conversar com a Paula Dallari, né? Que vem estudando isso há muito tempo. Mas, dentro dos Estados democráticos de direito, cada vez mais uma proteção jurídica aos direitos sociais é a normatização do direito. É transformar o direito A em direito da. É positivar o direito. Escrever a regra, escrever o plano e transformar em lei. Né? Quando eu transformo a política em lei, quando eu transformo, por exemplo, a política de assistência farmacêutica no Brasil em norma jurídica, isso nos dá uma proteção maior. Eu sei quais são os medicamentos que o Estado deve me fornecer.
Tem uma lista. Tem uma lista. E se eu for no posto de saúde e não tiver acesso, eu posso ir para a segunda garantia jurídica que eu quero destacar, que é a justiciabilidade do direito à saúde ou dos direitos sociais. É o direito público subjetivo associado a qualquer direito reconhecido constitucionalmente. Essa é uma garantia importantíssima, que na saúde gerou o fenômeno da judicialização da saúde. Hoje no Brasil a gente tem, eu fiz uma pesquisa para o CNJ, nós identificamos em 2018 quase 1 milhão de ações judiciais no Brasil pedindo alguma coisa relacionada à saúde. Medicamento, tratamento, cirurgia, transplante, o que queiram. 1 milhão de ações judiciais pedindo saúde no Brasil. E esse fenômeno é recente, né? Até pouco tempo atrás, o judiciário era super reticente para dar uma decisão que obrigasse o executivo a fazer um gasto orçamentário e fornecer um direito social para o cidadão. Mas desde o HIV/AIDS, que afetou as nossas elites, que mesmo sendo elite, não tinham capacidade econômica para comprar os antirretrovirais e passaram a judicializar, no final da década de 90, o direito à saúde, né, obrigando o governo a fornecer os antirretrovirais para eles, a judicialização só vem crescendo. E ela costuma ter resultados positivos. Claro que tem muitas consequências negativas da judicialização também, né? Mas a judicialização, ela tem um resultado positivo visível. A política nacional contra HIV/AIDS, que é modelo no mundo, ela nasceu da judicialização da saúde. Pressionou o governo federal a criar uma política nacional de HIV/AIDS, a normatizar a política e a implantar decentemente essa política. Por isso que eu chamo normatização e judicialização de garantias jurídicas, né? Não que a garantia de financiamento também não seja jurídica, porque eu falei, a emenda constitucional vinculou o orçamento. E eu estou dizendo, a normatização da política programática, é tudo entremeado, né? Mas eu estou oferecendo essa classificação para vocês para ajudar na compreensão de como a gente pode proteger melhor um direito social e especificamente o direito à saúde. O quarto tipo de garantia, e último que eu quero mencionar, é o que eu chamo de garantias democráticas, né? Garantias associadas à participação democrática na formulação, execução, avaliação e controle das políticas públicas. E dentro da saúde, a gente teve duas grandes inovações que foram muito importantes para democratizar a política de saúde no Brasil. A primeira foram as conferências de saúde. Então, existe a Conferência Nacional de Saúde, conferências estaduais de saúde, conferências municipais de saúde. Isso está regulado pela Lei 8.142. E os conselhos de saúde, que são órgãos permanentes dentro do Ministério e das Secretarias de Saúde e que são responsáveis por acompanhar a formulação das políticas, aprovar a formulação das políticas e avaliar se essas políticas estão dando certo ou não. E são conselhos e conferências com ampla participação democrática. Profissionais de saúde, pacientes, usuários do sistema,
gestores, todo mundo participa desses órgãos deliberativos da política de saúde e desse mecanismo de garantia democrática. Também é importante mencionar como garantia democrática a transparência. E a gente está vendo o custo que é não ter transparência em termos de saúde. Qual é o dado que a gente confia sobre mortes e infecções pelo coronavírus no Brasil? Não é o do Ministério da Saúde, pasmem, é o do consórcio da imprensa. Porque o Ministério da Saúde, em meados do ano passado, começou a maquiar os dados. E aí o consórcio de imprensa falou, vamos atrás dos dados a gente. E aí sempre tem uma diferença entre infectados e número de mortos do consórcio de imprensa e do Ministério da Saúde. Então não temos transparência. Os contratos de vacina, a gente não tem acesso. A gente não sabe o que o Brasil está fazendo, os gastos com cloroquina, não sabemos de nada. Agora a CPI vai desvelar alguma coisa para a gente, mas a transparência é fundamental. Sem transparência, é difícil a gente poder proteger um direito, porque eu não sei nem o que o Estado está fazendo, né? Então, esse é o quarto tipo de garantia. Dito tudo isso, fica mais fácil explicar o SUS. O Sistema Único de Saúde, ele foi criado pela Constituição Federal, artigo 196 a 200. Ele é uma instituição jurídica constitucional brasileira. E, em poucas palavras, o que é o SUS? Ele é o conjunto de ações e serviços públicos de saúde no Brasil. O que a Constituição vai dizer? As ações e serviços públicos de saúde no Brasil passam a integrar um sistema único, organizado em rede, regionalizada e hierarquizada. Então, eu pego todos os serviços públicos de saúde da União, mais todos os serviços públicos de saúde dos estados, mais todos os serviços públicos de saúde dos municípios, mais o do DF, isso é o SUS. Mas que são os serviços públicos de saúde? São aqueles prestados pelo Estado diretamente ou pagos pelo Estado por meio da terceirização para OS, OCIPs e etc. Tudo isso é serviço público. Serviços de vigilância, serviços de assistência e serviços de promoção da saúde, da União dos Estados e dos Municípios. Então, a gente fala Sistema Único de Saúde. Por que ele é único? Porque ele reúne numa só rede todos os serviços públicos de saúde que devem se integrar numa rede inteligente. E aí a gente vai ter um conjunto de normas organizando quem faz o quê, para evitar duplicidade de meios para fins idênticos. A União fica com ações estratégicas, por exemplo, pandemia, isso está na normativa. Combate à pandemia é competência prioritária da União. Por isso que é ridículo ouvir o presidente da República falando que o Supremo Tribunal Federal proibiu a União de agir contra a pandemia. Me dá até embrulho no estômago, né? A Constituição diz que essa competência é da União, o Supremo não poderia dizer diferente e nunca disse, né? A União regula, financia e é responsável pelos programas estratégicos e que exigem uma ação coordenada que transcende ao território de um Estado, como é o caso da Covid. A competência prioritária aqui é da União, não tem dúvida jurídica nenhuma sobre isso. Nenhuma.
é difícil ter que ficar explicando o óbvio, né? Quando quem está lá responsável por isso não quer ver, né? Estados são responsáveis pela organização das redes de atenção à saúde dentro dos seus estados, então criar as regiões de saúde, eleger os municípios polo. Vocês da Unesp, né, sabem bem o que é isso aí na região. Vocês são município polo, né? E os municípios do entorno, quando tem uma demanda de média complexidade por uma cirurgia, um serviço médico de especialidade, o cidadão do município vizinho, ele vai para Bauru, ele vai para os municípios polo para ter acesso ao serviço que ele precisa. Então, as regiões são para isso. E os estados organizam a região e são responsáveis pelo fornecimento do que a gente chama de serviços de alta complexidade, porque são muito caros ou demandam equipamentos ou profissionais altamente especializados, ou média complexidade. Cirurgias cardíacas, bariátricas, ortopédicas, que eu não consigo fazer num posto de saúde. E o município, ele cuida da atenção básica, que no campo médico a gente chama de atenção primária, que são os primeiros cuidados. Programa de saúde da família, pequenas cirurgias, costurar um corte, né, mais profundo, fazer aquele primeiro socorro com relação a alguém que está infartando, primeiro socorro a alguém que está com uma hemorragia, para conter a hemorragia e levar para o município polo. Se a atenção primária não consegue ser resolutiva, ela leva para o município polo de média complexidade. Se esse município polo de média complexidade não consegue resolver o problema, leva para o município polo de alta complexidade. Então, é um desenho, o SUS é um desenho inteligentíssimo, porque ele reparte as competências entre os entes federativos e todos têm competência. E na ausência de um ente, o outro cobre. E é graças a isso que o SUS ainda existe, porque a União abandonou o SUS desde 2016. Abandonou. Subfinancia, está destruindo as capacidades instaladas da União para os programas estratégicos, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização. Vocês estão vendo o maior problema na vacinação da Covid, mas desde 2006 a gente tem alertado, está voltando epidemia de sarampo, porque as pessoas não estão se vacinando mais. Varíola, que estava erradicado no Brasil. Surtos de catapora. Porque o Programa Nacional de Imunização, que era invejado, né, por todo mundo, a gente tinha a capacidade de vacinar 200 milhões de pessoas em um mês. Isso era assim, não tem parâmetro, não tem ninguém que faça igual no mundo, mas a gente destruiu essa capacidade, porque quem coordenava isso era a União, e a União desestruturou, colocou um monte de militar para cuidar disso, que não sabe de nada, sabe nem o que é uma vacina, muito mais como mobilizar estados e municípios para uma campanha de vacinação rápida e em massa. Perdemos essa capacidade. Dá para reconstruir? A boa notícia porque dá. Dá porque estados e municípios não abandonaram o SUS. Primeiro, porque não dá, porque o paciente chega no estado e no município. A União não tem rede hospitalar. Como eu disse para vocês,
A União é regulação, financiamento e programas estratégicos. A rede hospitalar é de estados e municípios. A rede de atenção é de estados e municípios. É lá que o cidadão bate. E é lá que o prefeito e o governador falam, não tem como abandonar isso. E vão colocar mais dinheiro e gritar contra a União. Por isso que o SUS não acabou e por isso que não morreu mais gente, porque poderia ser pior, né? Se estados e municípios não tivessem organizados nesse sistema único de saúde, que tem princípios constitucionais muito importantes. Acesso igualitário. O sistema é o mesmo para todos. Rico ou pobre, para chegar no SUS, vai entrar na mesma fila e quando aceder ao serviço, vai ter o mesmo serviço. É o mesmo medicamento, a mesma cirurgia, o mesmo protocolo terapêutico. Isso que é o bonito do sistema. Ele é igualitário. Ele é fruto da nossa solidariedade social. E ele é o direito da saúde. É o que nós, sociedade brasileira, dizemos concretamente, cidadão, essas necessidades de saúde a gente cobre. A judicialização força isso. Ela força o Estado a cobrir cada vez mais. E esse embate é saudável. É o embate entre o direito à saúde e o direito da saúde. Por isso que eu costumo dizer, a judicialização da saúde é saudável, veio para ficar, é parte da democracia, né? O que a gente tem é que aproximar o direito ideal à saúde do direito concreto da saúde. E o SUS faz isso, né? O SUS é universal, é um outro princípio importante. Ele não pode discriminar ninguém. Ele não pode discriminar por renda. Ele não pode discriminar por cor. Ele não pode discriminar por origem étnica. E aí, o que a gente olha o governo federal fazendo? Discriminando venezuelanos, discriminando povos indígenas, negando assistência para esses grupos populacionais em plena pandemia. E eu espero que a gente seja capaz de, no tempo certo, responsabilizar pessoalmente todos os responsáveis por mortes evitáveis que estamos tendo no Brasil, sobretudo para populações vulneráveis e marginalizadas do nosso país. Porque quem mais morre de Covid é índio, é preso, é estrangeiro ilegal e é pobre e é negro. São essas pessoas que estão morrendo, muito mais do que ricos, classe média e etc., proporcionalmente, né? E um dia essa conta chegará para os responsáveis, porque o SUS é constitucional, a competência é legal, eles têm responsabilidade por isso e não adianta querer negar essa responsabilidade. Se não quisesse essa responsabilidade, não virasse presidente, não virasse ministro. Se quis virar ministro, se quis virar presidente, é para fazer o que a Constituição manda. E a Constituição manda implantar um sistema público de saúde igualitário, universal e integral. Ou seja, capaz de oferecer a todo cidadão brasileiro o serviço de saúde que ele tem necessidade, de urgência, de emergência ou de cirurgias eletivas e assim por diante. E é isso que a gente tem que colocar na rua. E para isso eu preciso de política pública, para isso eu preciso de dinheiro e para isso eu preciso de um bom aparato jurídico normativo e para isso eu preciso de um judiciário consciente do seu papel de defensor de um Estado democrático que protege os direitos fundamentais, né?
E aí passo para o final da minha exposição, que eu acho que eu já falei demais, né? Que é a forma como o Estado brasileiro está enfrentando a Covid. E aí eu vou dizer para vocês que, para a gente, né, o estudo, o direito à saúde, desde 2000, e quando começou a pandemia, eu tudo para sair bem dessa. Por várias razões. Primeiro, porque a gente já aprendeu com as mortes que aconteciam na China e na Itália e na Europa. E vimos o que tem que fazer. Segundo, porque a gente tem um SUS, a gente tem um sistema de saúde público capilarizado, com alta capacidade responsiva, e é só pôr em prática o que a gente sabe. Só que a gente não contava com um governo de extrema-direita, ultraliberal, que ignora o papel do Estado em termos de proteção social, de um lado, e a gente não contava com o crescimento dessa ultradireita que se utiliza de fake news e das redes sociais para espalhar entendimentos equivocados sobre a epidemia e o negacionismo. E essa fórmula, governo ultraliberal, com uma ultradireita ascendente que joga abaixo, com notícias falsas, com violência mesmo, né? E eu devo contar para vocês, eu estou conduzindo uma pesquisa de mapeamento das normas jurídicas de resposta à Covid no Brasil. Essa pesquisa, enfim, a gente já divulgou alguns resultados parciais, e a CPI da pandemia nos pediu o relatório da pesquisa, que a gente está atualizando para mandar para a CPI. E eu soube recentemente que a Polícia Federal já está monitorando a mim e as minhas colegas coordenadoras de pesquisa, Deise Ventura e Rosana Reis, que são da USP também, para, enfim, a gente está só esperando aqui a intimação agora, né? Então, também, ao lado desse negacionismo, a gente tem todo um aparelhamento do Estado brasileiro para a desresponsabilização das autoridades públicas pela inação e pela ação equivocada, né? Lembrem-se, e eu vou contar rapidamente, Sérgio Moro caiu por quê? Porque denunciou que a Polícia Federal estava sendo aparelhada no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que foi aparelhada também agora na Amazônia, também em São Paulo, né? E está lá, aquela mesma reunião da boiada. O que o presidente falou? Eu quero uma Polícia Federal que proteja meus amigos e minha família. E é o que foi anunciado. E ele tirou o ministro, né? Ele tirou. O Moro foi atropelado, o Moro e os moristas, né? Foram atropelados. E a Polícia Federal está fazendo lá o serviço dela, indiciando a Guajajara, indiciando o Guilherme Boulos, e em breve me indiciando, né? Qualquer um que ousa falar mal do governo. No Congresso Nacional, ele consegue barrar mais de 120 pedidos de impeachment, porque fez o acordo com o Centrão, o mesmo Centrão criticado durante a campanha, demonizado como o suprassumo da corrupção brasileira, e de certa forma né?
Só que ele abraçou esse pessoal. E é esse pessoal que está garantindo que os pedidos de impeachment para crimes de responsabilidade permaneçam na gaveta. E Procuradoria-Geral da República. Ele nomeou para Procurador-Geral da República um procurador-geral que não estava na lista tríplice e que já disse com todas as letras: eu não processarei o presidente por crime comum. Processou o Pazuello pela baixaria de Manaus, por matar gente sem ar. Mas o Pazuello disse para todo mundo: manda quem pode, obedece quem tem juízo, em rede nacional. Como é que eu vou processar o Pazuello sem processar o presidente? Não tem lógica. Mas a lógica está num aparelhamento do aparato estatal para proteção. Tem uma medida provisória que a gente mapeou, a medida provisória 966. Depois o Congresso Nacional não aprovou e a medida provisória caiu. Mas o que o Bolsonaro queria com essa medida provisória? Eu acho que ela é de maio de 2020. Desresponsabilizar os agentes públicos pelas ações e omissões relacionadas ao combate à pandemia. Porque ele sabia que ele ia fazer. Ele quer imunidade de rebanho para abrir a economia rápida. Mas não a imunidade de rebanho pela vacinação, que é... E o termo imunidade coletiva ou de rebanho só faz sentido se eu penso em vacina. Ele nunca foi pensado na epidemiologia para imunidade de rebanho por contágio, porque isso gera morte. É simples assim. É proporcional. Eu tenho lá uma taxa de letalidade e se eu aplicar a imunidade de rebanho com aquele índice de letalidade, eu tenho o número de mortes que eu vou ter. Ou seja, ele sabe o número de mortes que ele vai ter, mas ele não está nem aí. E ele fez tudo para se desresponsabilizar. A medida provisória caiu, mas o aparelhamento dos órgãos de controle, o que passou foi a CPI. E passou porque o Supremo Tribunal Federal mandou. Porque se dependesse do Pacheco, não teria CPI, né? Que é o único respiro que a sociedade brasileira está tendo para entender o descalabro que está acontecendo no nosso país, né? Murilo, eu peço desculpas por ter me estendido, mas acho que a gente ainda tem um tempo para conversar, já agradecendo de antemão pela atenção. Obrigado, professor Fernando. Nós que agradecemos por ter se estendido. Excelente análise, abrangendo desde das questões mais fundamentais e conceituais do direito à saúde, da saúde, as suas garantias jurídico-políticas, e agora, para fechar essa análise sobre a pandemia. Eu peço que aos estudantes que quiserem fazer alguma pergunta ou mesmo consideração, que utilizem o mecanismo aqui do Google Meet de erguer a mão. Enquanto vocês vão se animando para isso, eu vou colocar algumas perguntas e, enfim, eu sempre exagero um pouco, mas eu espero que sobre tempo para a turma também. Mas eu ia lhe perguntar 3 mais diretas, né, e uma mais estrutural, né? Um tema, você trouxe, professor, a discussão do SUS, como todo esse sistema de saúde pública, mas eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre a relação entre a saúde pública e a saúde privada, né, dentro da perspectiva da complementariedade, e como que isso impacta na desigualdade do acesso ao direito à saúde num país como o Brasil, inclusive pensando na perspectiva tributária. Também não quero aqui defender teses do Paulo Guedes, mas nós abatemos no imposto de renda os gastos com saúde, né? Não que eu queira deixar de abater, mas isso acaba fazendo uma distribuição de rendas avessas também, né? No Brasil tem todo esse debate até da compra e venda de posterior, né, de vacinas, né, no caos que nós estamos enfrentando. Então esse é um ponto que eu gostaria de ouvir. Uma outra questão também sobre vacina, que está
na ordem do dia, eu viajei hoje escutando a CPI, e justamente essa era a questão que estava sendo colocada, a quebra de patentes, né? Como é que é a tua leitura a respeito disso? Porque Biden se colocou, tem argumentos para os dois lados, né? A União Europeia ainda mudando, mas reticente, o Brasil não precisa comentar, mas queria ouvir sua opinião a respeito disso. Sobre a CPI, você já falou, e eu não vou indagar a propósito do exercício de futurologia política, mas eu indago sobre as perspectivas da responsabilização penal a partir dos achados da CPI e das provas postas a cada dia nas redes sociais, a cada pronunciamento do presidente, documentais, etc., tanto do ponto de vista da justiça brasileira, quanto de eventual responsabilização penal internacional por crimes contra a humanidade. São 5 perguntas, desculpa. Judicialização, né? Eu tenho uma série de restrições à judicialização. Na aula passada da professora Nina sobre educação, eu tratei disso, vejo positivamente o caso que ela trouxe, que até participei da banca de doutorado que tratou desse tema, foi aquela ação das 300 mil vagas em creche, com todo aquele processo de consensualização com o judiciário, e inegavelmente na saúde em particular tem muitos avanços. Tem problemas, óbvio, de desequilíbrio orçamentário, aí o que eu peço para comentar seria particularmente a judicialização não do alto custo, mas do custo exorbitante, do altíssimo custo, dos medicamentos, tratamentos de custos espetaculares, muitas vezes superior a todo o orçamento da saúde de um médio município, de um pequeno município. Enfim, eu queria cruzar a categoria que você utilizou para tratar das garantias com uma pequena categorização que eu tenho feito do processo de desmonte do Estado do governo Bolsonaro, né? Que eu enxergo 3 frentes de desmonte. Uma é a mais jurídica, que a gente lida com ela mais diretamente como estudantes, pesquisadores do direito, que são as reformas constitucionais, legislativas. A segunda é o desmonte administrativo, né, o sucateamento dos órgãos, colocar o ministro do desmatamento para cuidar do meio ambiente e assim por diante em todos os pontos, né, da gestão pública, do Ministério aos órgãos mais técnicos, e os problemas no Programa Nacional de Vacinação, eu acho que passam por aí, de tirar quem era competente que tocava o processo e colocar outras pessoas, não necessariamente pela mudança institucional. E, enfim, o ataque simbólico, né, a destruição simbólica, que se manifesta nas fake news, no descrédito contra o servidor público, contra o próprio sistema público, né? E como é que você lê, se você acha relevante esse tipo de categorização, como que elas atingem cada uma das garantias, né? Então, no financiamento, temos aí as mudanças, desde a do PEC do teto ou do novo regime fiscal do governo Temer, o desmonte dos conselhos atingindo as garantias democráticas, né? A normatização vocês estão estudando. Será que o que vai sobrar é a garantia judiciária, né, do sistema de justiça? E quanto que o sistema de justiça vai conseguir resistir ao ataque às várias pontas, né, do financiamento, etc. E eu vejo o judiciário, às vezes, como muito progressista na garantia de direitos, mas ele não tem a mesma ousadia quando se trata de questões financeiras, né? Como é que ele vai lidar com quando o teto do gastos estourar? Ele vai julgar isso inconstitucional, né? Ele pode dizer, olha, Estado, arrume dinheiro para comprar vacina. Isso eu não duvido que o STF faça. Mas na hora que o teto do gasto estourar, ele vai falar, não, isso é inconstitucional, porque viola os direitos fundamentais, etc., etc., princípio do não retrocesso, e por aí vai, né? Então, essas eram minhas questões, e aos estudantes aqui, por favor, fiquem à vontade para levantarem a mão enquanto o professor Fernando comenta as minhas indagações. Bem provocativas aqui, Murilo. Eu vou tentar responder rapidamente para a gente ter mais debate aí com o pessoal. Com relação à saúde pública e saúde privada, eu vou até te mandar aqui uma nota que um colega da medicina, o Mário Schaeffer, junto com a Lígia Bahia, da Federal do Rio de Janeiro, fizeram. Existe uma Federação Nacional de Saúde que congrega o sistema privado de saúde, e eles estão com uma proposta radical para ampliar a participação de planos de saúde no sistema brasileiro e reduzir
o papel do sistema público, meio que para fazer o que o Guedes já anunciou, que é um SUS para pobres, né? Então, o SUS vai ser o sistema para pobre, com aquela tendência à depauperação, como aconteceu com o sistema educacional, quando a classe média saiu do sistema educacional, né? E isso está na pauta também dessas reformas que você comentou. E a relação entre o sistema público e privado no Brasil, como toda relação público e privado no Brasil, ela é promíscua e que tem como pano de fundo o patrimonialismo, que é o privado abocanhando o Estado o máximo que pode. Seja nesse micro que você mencionou, que é micro na forma, mas é macro no resultado, que é a regressividade tributária da restituição do imposto com relação aos gastos privados em saúde e educação, vale dizer, né? E eu sou favorável a retirar isso, porque isso tira dinheiro do SUS, né? E beneficia uma parcela da população que já é remediada, pelo menos no nosso país, né? Não que sejam ricos, porque eu estou falando de classe média, da gente mesmo, né? Servidor público e etc. Mas, enfim, seria uma dose de sacrifício que aumentaria um pouco do bolo orçamentário para a distribuição de renda no nosso país. Mas faz parte, né? Desse patrimonialismo brasileiro. E aí, isso se reflete, por exemplo, a lei dos planos de saúde, ela determina que quando um cliente de plano de saúde é atendido no SUS, esse plano tem que ressarcir o SUS. Isso está na margem de 5%. 95% o plano de saúde não ressarce. E aí ele ganha duas vezes. Ele ganha a mensalidade do cliente e ele ganha porque quando o cliente precisou, foi o SUS que pagou, né? E ele não teve o gasto. Isso se reflete também agora cada vez mais na terceirização do serviço público. Para as organizações sociais, por exemplo, ou fundações privadas, ou até entidades lucrativas que fazem contratos com o SUS para prestar serviço público, mas, em geral, eles prestam um serviço público, às vezes de qualidade, às vezes não, mas, em geral, mais caros. E com isso, eu já estou destruindo o sistema público. E aí vale dizer, mesmo governos progressistas abraçaram essa opção de ter serviço para o sistema privado. A gestão do Haddad em São Paulo fez isso, né? Então, aqui, todo gestor de saúde acabou preferindo repassar dinheiro para o sistema privado, prestar o serviço público, do que aumentar a rede instalada do sistema público da administração direta ou indireta fundacional autárquica, né? E o grande argumento sempre foi o melhoria de gestão, o que é questionável, né? Então, você vê, a promiscuidade é enorme e o sistema privado não perde uma oportunidade de abocanhar o dinheiro público, às vezes para o bem da saúde pública, mas na maior parte das vezes numa ação regressiva, num Robin Hood ao contrário, né? Tirando dinheiro. O que está acontecendo hoje, o Hospital das Clínicas, Murilo, tem um andar para tratar plano de saúde. É a total inversão de valores. Em vez do sistema de saúde suplementar, como o nome diz, suplementar a rede pública em serviços, ele tira da rede pública para tratar os seus clientes, porque o Hospital das Clínicas é um hospital de excelência, né? Então, tem muita coisa a ser resolvida aqui. Quebra de patentes, achei genial, né? Eu pulei de alegria quando eu vi a notícia do Biden
O Brasil está falando sozinho, aliás, silêncio eloquente, né? Não sabe o que fazer. Está que nem barata tonta, né? Porque estava lá abraçadinho com o Trump, o Biden deu uma guinada de 180 graus na política norte-americana, está quase um governo socialista, né? E o Bolsonaro está falando sozinho. A gente abandonou os nossos parceiros tradicionais, a Índia e a África do Sul. Até escrevi um textinho sobre isso, logo quando o Brasil não aderiu à iniciativa, que agora os Estados Unidos aderiu, de Índia e África do Sul para a quebra da patente das vacinas. Eu vejo com muito bons olhos e eu acho que vai ser a OMS já, também o Tedros já comemorou, e certamente isso vai fazer a vacinação no mundo acelerar, né? Agora, com relação à CPI, eu não tenho perspectivas de responsabilização, não tenho. Porque tudo que a CPI descobrir, Murilo, a gente já sabe, todo mundo sabe. Não tem, é o famoso segredo de polichinelo. Eu nem sei de onde vem essa expressão, mas é o segredo que não é segredo, né? Todo mundo sabe, né? As responsabilidades e a participação dos agentes públicos do governo federal para a quantidade de mortes que a gente tem. Então, no âmbito interno, a CPI, no máximo, vai servir para ter um bom documento das responsabilidades, mas não vai andar impeachment, até porque agora tem um cálculo político. Empichar o Bolsonaro para quê, né? Para pôr o Mourão e ele sair de vítima e fazer o golpe dele, quem sabe? Não, em termos políticos, eu vejo, né? E aqui estou pensando alto, tá? Não vejo caminho. Enquanto o Aras estiver lá, também dificilmente uma responsabilização por crime comum. No campo internacional, sim. Aqui, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto no Tribunal Penal Internacional, as denúncias feitas estão se avolumando e o resultado da CPI pode dar o empurrãozinho que falta para ter um movimento de responsabilização internacional, mas a gente sabe que nessa seara o efeito prático vai ser diminuto, né? E de médio e longo prazo, não é imediato. Não vai salvar as vidas que certamente serão ceifadas no Brasil durante esse período, né? A judicialização por custos exorbitantes é um problema sério, porque cada vez mais, principalmente nas doenças de alto custo, que é de alta complexidade, cânceres, doenças raras, cada vez mais o tratamento é biológico, medicamentos biológicos, e esses medicamentos estão entrando com preços que são incompreensíveis, injustificáveis até, né? E aí, enfim, o medicamento cura, mas ele vai curar, como a doença é rara, um número pequeno de pessoas por um preço injustificável e num orçamento limitado pode prejudicar o tratamento de doenças mais prevalentes, né? Mas a gente tem que responder democraticamente a isso, Murilo. Não criticando o paciente que está no direito dele, né? Eu faria a mesma coisa. Pô, eu tenho uma doença, existe um medicamento para mim o curso natural da doença, só que eu não tenho acesso a ele. Ele é caro ou ele não está ainda no Brasil, mas eu quero. E é direito dele pedir. O que nós temos que saber responder democraticamente e de uma forma um pouco menos latina
que é como os ingleses fazem. Os ingleses, eles traçam um limiar. E acima desse valor, não pago. Não pago. Eles têm um cálculo de custo-benefício, mesmo que o medicamento te cure, a sociedade inglesa não paga. Faz vaquinha, se vira de outro jeito. O que nós pagaremos é tratamento paliativo, por exemplo, para você não morrer com dor, né? Mas o tratamento, esse curso extorsivo, nessa lógica de custo-benefício, nós não vamos fornecer. E é simples assim. Só que lá, o processo de decisão do pago ou não pago é democrático, participativo, técnico, né? Feito no NICE, e o juiz respeita. Como é que aqui no Brasil, como é que eu vou dizer para um paciente, olha, você tem que respeitar a decisão do ministro da Saúde e da Conitec que o SUS não vai te dar esse medicamento, ao mesmo tempo em que a cloroquina é incorporada por decreto. Não dá. A gente fica sem argumento. Lógico. Tá me entendendo? É difícil, a discussão tá maluca. Tá maluca. Então, a gente tem que democratizar o processo de incorporação de novas tecnologias no SUS, torná-lo legítimo democraticamente, de forma que o juiz respeite a decisão e a sociedade entenda essa decisão como legítima. Olha, é triste. Vai morrer, mas não vai morrer com dor. Porque é outra coisa que eu cansei de falar para procurador do Estado e do município. Não adianta você dizer não vou dar o medicamento. Você tem que dizer o que você vai dar. Tá, eu não dou esse medicamento, mas o que você vai dar? Cuidado paliativo? Você vai dar um protocolo terapêutico alternativo que está incorporado? O que você dá? Não adianta só falar não dou. O juiz vai canetar. E eu, se fosse juiz, faria a mesma coisa. Tem que melhorar a qualidade da judicialização, a qualidade do juiz, da compreensão do juiz sobre o SUS, sobre a Rename, e aí a gente vai melhorando isso. Mas, sobretudo, legitimar o processo de incorporação, que eu considero ilegítimo democraticamente, e aí é difícil falar para o doente que está morrendo, olha, respeita o fato que não está incorporado, mas, ao mesmo tempo, respeite o fato que o Ministério está gastando 10 milhões de reais em cloroquina, mesmo que seja uso off-label, o mesmo uso que a gente não quer que a judicialização permita. Não dá. Percebe? É difícil. Colocar essa discussão no eixo está sendo complicado. O CNJ está tentando, está melhorando, mas ainda não chegou lá, né? E aí a última pergunta sobre as reformas, sucateamento, né? Ataque simbólico e como isso atinge a garantia. Atingem na base. Atingem na retirada do financiamento. Atingem no que no nosso estudo a gente colocou, que é que você chamou, eu adorei, até vou pedir licença para usar a expressão, Murilo. Ataque simbólico, é ótimo. É um ataque ao SUS. A gente tem visto, né, tanto o Guedes quanto o Bolsonaro atacar o SUS sistematicamente. Não respeite a autoridade sanitária. Bauru mesmo. Bauru botaram agente sanitário para correr porque estava querendo fechar o estabelecimento que estava aberto irregularmente. O simbolismo disso é enorme. E depois, para você recuperar a autoridade e a credibilidade do sistema, são anos. Nós regredimos pelo menos 10 anos aqui, né? Atingiu na alma. Eu diria que está atingindo na alma. Era difícil imaginar
uma capacidade destrutiva de um governo sobre as bases do nosso próprio Estado democrático de direito, como eu disse, esses aparelhamentos, né, e etc. e tal. Mas a gente tem que se reerguer e ensinar isso para os nossos estudantes, que não tem caminho que não seja pela democracia e pelo Estado democrático de direito, garantir o funcionamento dos poderes e das instituições, e não deixar que elas sejam extintas. Nem que seja deixá-las respirando por aparelhos, mas não deixar ser extinta, né? Eu acho que é o que nos resta nesse período, para depois a gente tentar reconstruir o nosso Estado democrático de direito. Quem diria, né? Um país que chegou a ser quase a 7ª economia do mundo, hoje está em 13ª, 14ª. E o INPI sendo destruído não é só na saúde, não é só no meio ambiente, são em vários setores do Estado brasileiro que ele está sendo destruído. E eu gostaria de lembrar um discurso que o Bolsonaro fez nos Estados Unidos logo no início do governo, que ele falou que a minha principal missão vai ser destruir as políticas que forem implementadas. E ele está fazendo isso muito bem. Obrigado, professor Fernando. Temos apenas um inscrito, já pela avançada hora, que é o Pedro, mas eu não resisto a um comentário sobre a judicialização, que eu acho que é mais uma provocação para, quem sabe, uma outra conversa, que um caminho, talvez, político de solução estrutural para esses medicamentos de altíssimo custo venha da dimensão da política e da governança internacional, né? Porque são medicamentos importados, que teve um custo de desenvolvimento, de pesquisa, etc. Mas se o direito à saúde é reconhecido por tratados internacionais e não há, muitas vezes, o Estado Nacional, mesmo em nível federal, não tem capacidade orçamentária de dar resposta satisfatória a essas demandas, seja o Estado brasileiro ou o Estado britânico, é preciso que a comunidade internacional tome uma decisão, falou, olha, são casos raros, caríssimos, nós vamos pagar essa conta, nós vamos limitar o lucro que o desenvolvedor vai ter, mas, enfim, é uma coisa que, em algum momento, gostaria de ouvi-lo sobre isso, para não alongar e não cercear a palavra do Pedro. Por favor, Pedro. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ô, professor, é só mais uma pergunta, um pedido, na verdade. Eu gostei bastante da abordagem que o senhor fez quanto às garantias dos direitos sociais, né? A garantia programática, garantia do financiamento, enfim. Eu gostaria de saber se o senhor poderia apontar o trabalho desenvolvido pelo senhor nesse ponto específico, ou então indicar literatura para que eu possa aprofundar os estudos nesse sentido. Obrigado. Não, de nada. Eu passo para o Murilo, tá, Pedro? E aí, pode ser, Murilo? Eu te passo as referências disso? Pode sim, por favor, aí eu posto lá no mural do Classroom e eles todos têm acesso. Pronto. Pode deixar. Obrigado, viu? Amanhã eu passo para o Murilo, ele disponibiliza aí para vocês. Ninguém mais tem questionamento? Não? Então, muito obrigado, professor Fernando. Excelente análise. Esperamos que você possa voltar ao Unesp, quem sabe não intermediado pela tela, quando a pandemia permitir. Será uma grande alegria para nós recebê-lo. Obrigado aos estudantes que acompanharam esse debate até agora. Boa noite. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Murilo. Tchau, tchau. Até a próxima e Tchau. Boa noite para todos.